Bom, iniciamos então a parte 3 da aula da etapa 7. Nós vamos agora desenvolver o segundo exemplo de modelagem de algoritmo. Bom, olhando a nossa modelagem, esse segundo exemplo, não apenas esse, mas os demais, viram aqui do tratamento do caso de uso avaliar encerramento de partida. Então, nós, como já havíamos selecionado antes e mostrado, então aqui está o diagrama de sequência. Nós vamos tratar o método informar linha, que retorna uma linha para, em seguida, executar o método avaliar condição de vitória, também trataremos esse método. Né? E mais aqui abaixo, trataremos o informar diagonal. Então nós temos três métodos equivalentes, ou que têm uma função similar, né? Que é o que? O informar linha, o informar coluna, que é muito similar ao informar linha que aqui está. Não trataremos e modelaremos finalmente o informar diagonal. Sendo que o nosso exemplo aqui, o nosso exemplo 2, nessa parte 3 da aula, será o método informar linha. Então, trataremos ele. Bom, antes de focar aqui no desenvolvimento do algoritmo do método informar linha, eu quero chamar a atenção para uma coisa, que eu já toquei nisso no final do tratamento do primeiro exemplo. É o seguinte: na etapa 7, quando eu vou modelar o algoritmo de método, eu busco subsídios, fragmentos de algoritmos, na modelagem previamente produzida, quer dizer, nos diagramas de máquina de estados produzidos e nos diagramas de sequência produzidos. Muito bem. Observa que nesse caso, os três exemplos que nós vamos desenvolver a seguir, um nesta parte da aula, os demais em outras partes, são métodos. O informar linha, informar coluna, informar diagonal são métodos da classe matriz tabuleiro. E o avaliar condição é um método da classe rank posição. Bom, nós só produzimos um diagrama de máquina de estados que é da classe jogador. Quer dizer, uma vez que eu não tenho diagrama de máquina de estados nem da classe matriz tabuleiro, nem da classe rank posição, eu não vou conseguir buscar fragmentos de algoritmos a partir de máquinas de estados, de diagramas de máquinas de estados. Bom, a outra fonte de fragmento de algoritmo é o quê? O diagrama de sequência. Muito bem. E qual é o critério? Por exemplo, aqui no método informar linha. Para que um diagrama de sequência seja útil para o fornecimento de um fragmento de algoritmo, eu preciso ter mensagens originadas da execução do método que eu estou executando. E observa, informar linha não tem nenhuma mensagem originada dele. Aqui, avaliar condição vitória também não tem nenhuma mensagem originada a partir dele. O mesmo vai acontecer com informar coluna, que nós não vamos modelar. E o mesmo vai acontecer aqui com informar diagonal, que nós vamos modelar depois. Tá? Então veja, uma vez que eu não tenho nos diagramas de sequência mensagens originadas a partir da execução do método que eu quero modelar, eu não conseguirei obter fragmentos de algoritmos a partir dos diagramas de sequência. E uma vez que eu não tenho o diagrama de máquina de estados das classes a que esses métodos pertencem, eu também não vou conseguir subsídios para isso. Bom, então o que acontece? A ideia é o seguinte: estamos trabalhando em cima de um exemplo real, né? O jogo Pentágono. Com a realidade dele, com o que eu consigo, o que eu não consigo fazer, estamos trabalhando numa situação, não é um faz de conta. Tá? Então, eu vou tentar na etapa 8, não aqui nas aulas da etapa, nas partes da etapa 7, mas na aula da etapa 8, ilustrar essa busca de fragmentos de algoritmos nos diagramas de máquina de estados e de sequência, porque é que realmente na etapa 7, para os métodos que vale a pena modelar, nós não teremos isso. Tá? Muito bem. O que nós queremos fazer agora? Bom, nós queremos focar a nossa modelagem aqui no método informar linha, o objeto da nossa modelagem. Observa, o método informar linha, olhando aqui a assinatura no diagrama de sequência, ele tem um retorno do tipo rank posição, que eu chamei aqui como variável temporária de aux-linha. Então, a minha matriz de tabuleiro, quando ela executar o método informar linha, ele vai me retornar uma linha, uma aux-linha. Mas qual é o tipo dessa variável aux-linha? O tipo é rank posição. Se eu for olhar aqui o informar coluna,
né, me retorna uma aux coluna, cujo tipo também é rank posição. E, finalmente, se eu for olhar aqui o informar diagonal, eu vou ver que o tipo do retorno também é rank posição. Né? Vamos dar uma olhada no nosso diagrama de classes. Né? Vamos olhar essa classe rank posição. Está aqui embaixo, vamos aumentar isso um pouco mais. Então, observa. A classe rank posição ela tem um atributo chamado posições. Né? Então, uma estrutura de dados linear, uma estrutura de dados unidimensional, do tipo posições, então uma coleção de posições, tipo posição. Observa o que é o rank posição. O rank posição ele é uma coleção de posições. Esta coleção de posições, segundo os nossos três métodos, pode ser a coleção de posições que compõem uma linha, a coleção de posições que compõem uma coluna, ou a coleção de posições que compõem uma diagonal. Ok? Muito bem. Então vamos agora olhar isso, vamos ilustrar isso e entender essa nossa estrutura rank um pouco melhor. Bom, então vamos entender melhor essa estrutura rank. Né? Então, o rank é essa estrutura linear que está aqui ilustrada do lado direito. Né? Então, a ideia é o quê? Que ele, nesse caso, é um rank obtido a partir de uma linha. Só uma observação, a palavra rank quer dizer fileira, e quando eu escolhi chamar a classe de rank, basicamente eu escolhi uma palavra que não fosse o identificador de uma estrutura de dados. Então, por isso chamei de rank posição. Muito bem, então a ideia é o quê? Nesse diagrama que está aí colocado, nós temos a matriz do lado esquerdo, e observa cada linha no exemplo, as duas primeiras linhas, as setas vermelhas, elas fazem o quê? Vejam, a linha de cima gera um rank, a linha de baixo gera um rank, então o nosso método, né, de obter o rank a partir da linha, basicamente para cada uma das 6 linhas vai produzir um rank a uma estrutura idêntica. Muito bem. E o tratamento disso para o método que trata as colunas. Né? Então, esse diagrama agora aqui é a coluna. Observem, é a mesma ideia, cada coluna originará um rank. Agora observe o seguinte, nesse caso aqui a gente vê linha e aqui a gente vê coluna e o rank é o mesmo. Quer dizer, como ele é uma estrutura linear, nós estamos fazendo o quê? Uma uniformização. Olha, não importa se a minha fileira de posições corresponde a uma linha ou corresponde a uma coluna, essa fileira será tratada igualmente como um rank. E o mesmo para as diagonais, que aí está a obtenção dos ranks com as diagonais. Quer dizer, as diagonais centrais, duas, originarão ranks com 6 posições, que é destacado na seta de baixo. E as outras 4, ranks com 5 posições, como destacado ali pela seta de cima. Então a ideia não importa se na hora que eu for verificar a existência de um vencedor, não vai me importar se eu estou buscando numa linha, numa coluna, numa diagonal, quer dizer, a linha, coluna e a diagonal serão convertidas nessa estrutura rank e eu quero saber se eu tenho 5 posições consecutivas ocupadas pelo mesmo jogador no rank. Então essa é a ideia da solução a partir dessa estrutura chamada rank posição. Então nesta parte da aula nós estamos analisando a obtenção do rank a partir da linha. Então observa como é a obtenção do rank a partir da linha. Bom, comparando a numeração da matriz da esquerda com a numeração das posições do rank na direita, o que nós observamos? Olha a seta de cima. A numeração do rank é exatamente igual ao índice coluna da linha de cima. Também, na segunda linha, a numeração das posições do rank corresponde exatamente ao índice coluna, a coordenada coluna, da linha de baixo, da segunda linha, entre todas elas. Então, observem que o índice linha-coluna de cada uma das posições da matriz à esquerda, ele vai servir para quê?
Olha, o índice da linha vai definir qual linha eu estou tratando. E o índice da coluna é o quê? A posição correspondente do rank. Então, nota, vai ser um algoritmo muito simples. Eu vou fazer uma varredura, uma estrutura de repetição, for, vai varrer 6 vezes, vai fazer o quê? Para cada posição da linha da matriz, vai colocar essa posição no rank segundo o índice da correspondente coluna. Então, basicamente vai ser isso. Né? Então, observa, isso é o que faremos agora. Não, nós não trataremos o método que trata as colunas pela similaridade. Escolhemos não tratar. Mas observem que a lógica é a mesma. Né? Olhando aqui, o índice de cada posição do rank corresponde ao índice da linha. Agora, e o índice da coluna serve para dizer qual coluna eu quero trabalhar. Ok? Muito bem, então vamos materializar isso que aqui está, né, para o nosso método que vai a partir de cada linha, ou a partir de uma linha específica, uma linha com um índice específico, retornar o rank como está aqui à direita. Bom, então criei aqui o diagrama de atividades, né? Aqui está em cima, matriz tabuleiro, a classe, o formar linha, o método. E da mesma forma como fiz no primeiro exemplo, aqui está a assinatura do método, formar linha, índice da linha é o parâmetro, e retorna, está sobrando informação, não preciso retorna rank posição. Aqui está, ótimo. Né? Retorna rank posição. Aí está. Bom, qual é o algoritmo desse método? Bom, precisa retornar um rank posição. Fazemos o quê? Instanciamos o rank posição, criamos um objeto, uma instância da classe rank posição e colocamos no seu atributo, cada uma das posições, as posições correspondentes ao índice da coluna da linha que veio definida no atributo, no parâmetro. Muito bem. Então, eu vou dar um salto aqui na modelagem, vou instanciar a classe e já criar a estrutura de repetição, for de 0 a 5, né, para a gente continuar a modelagem. Bom, então aqui eu criei invoquei o construtor da classe rank posição, criei uma instância de classe posição e guardei em auxlinha, então auxlinha é uma variável temporária que eu também já declarei aqui, auxlinha é uma variável temporária do tipo rank posição. Deixa eu botar isso um pouco mais. Ok, então está instanciada esse rank posição, auxlinha. E aí eu entro na estrutura de repetição, já botei aqui um for. Né? Então, nos moldes que se viu lá no curso conceitual, aqui uma seção teste, para saber se eu fico ou saio da estrutura de repetição, o corpo, que eu efetivamente quero fazer, que é o que a gente vai definir agora. E o setup eu usei sintaxe de Java, também aqui em cima, né, para definir o critério. Então, para a coluna de 0 a menor que 6, de 0 a 5, incremento 1. Essa estrutura será percorrida então 6 vezes, uma vez para cada coluna. Porque, dada a linha, eu quero percorrer cada coluna daquela linha. Muito bem, e nós queremos fazer exatamente o que? Bom, vamos olhar lá. Então veja, nós temos o rank, nós queremos fazer o quê? Com que a posição do rank seja a posição da coluna. Quer dizer, a nossa variável de controle é exatamente a coluna 0, opa, então a posição desse índice coluna 0 vai ser o que? A posição da nossa matriz tabuleiro do índice linha que veio como parâmetro e coluna 0, que é o índice. Na próxima rodada,
coluna 1, na próxima rodada coluna 3 e assim por diante. É basicamente um comando de atribuição, muito simples. Vamos fazer isso então. Muito bem, então entramos na estrutura de repetição para dizer o quê? Que aux linha coluna, então coluna é nossa variável de controle, é igual a quê? Bom, é igual, observa, isso aqui é um método da nossa matriz tabuleiro. E a nossa matriz tabuleiro tem um atributo posições. Muito bem, então é posições, índice. Bom, a linha que veio como parâmetro se chama índice. Então, o nome do parâmetro correspondente à linha identificada é índice. E o da coluna é a variável que nós acabamos de criar, coluna. Isso. Muito bem. Fechamos. Colocamos aqui o estereótipo, uma atribuição. Isto aqui é um comando de atribuição. Aqui está. Então, basicamente, o que nós fazemos é o que? Olha, na estrutura de repetição, nós criamos um comando de atribuição que define cada posição do rank. Okay? E aí, feito isso, voltamos aqui para cima, né? Para definir se o for continua ou não continua. Então vejam, eu tenho duas possibilidades. Olha, enquanto eu estiver na estrutura de repetição, eu entro aqui, fico definindo os elementos, né, do nosso rank. Tá, e quando isso acabar? Não, quando isso acabar eu saio. Ok, muito bem, vamos diminuir isso aqui. Ok, eu saio e faço o que? Saio e faço o que? Vejam, eu devo retornar ao final o rank montado. Bom, o rank montado se chama auxlinha. Então, ao final, eu vou fazer o que? Quando eu sair desta estrutura de repetição, eu vou retornar exatamente esse auxlinha. Então, aqui um comando return. Return auxlinha. Perfeito. Muito bem, return auxlinha acontece, acabou a execução do método. Está pronto? Não, não está pronto. Quer dizer, aqui no meu teste, qual é a condição? Bom, a condição está aqui, ó. Coluna menor que 6. Então, para eu repetir, eu tenho que enquanto coluna for menor que 6, eu me mantenho na estrutura de repetição. E eu saio quando? Bom, quando eu atinjo esse valor limite. Né? Bom, nessa implementação isso será dispensável. O For supõe isso. Mas, de qualquer modo, para a nossa modelagem ficar clara, tratemos desse jeito. Muito bem, está pronto. Vejamos, avaliemos. Bom, então, o que é o nosso algoritmo? O que é o nosso algoritmo do nosso informar linha rank posição? Primeiro, instancio um rank posição, chamei ele de auxlinha, variável temporária declarada. Entro numa estrutura de repetição, o controle for int coluna igual a 0, coluna menor que 6, incremento 1. Faço o quê? Meu teste, coluna menor, valor desse índice, coluna menor que 6, trabalho aqui. Então, de 0 a 5 vai acontecer. Auxlinha índice, então auxlinha 0, posições da linha indicada, coluna 0, auxlinha 1, posições, índice da linha indicada, coluna 1, e assim para todas elas.
Bem, quando eu acabar de montar os seis elementos do nosso reino, return, out.linha, return esse reino. Bem, aí está pronto o nosso método. Né? Então, aqui está a modelagem. Observa que tanto nesse exemplo 2, como no exemplo 1, o exemplo 1 está aqui, está que nós produzimos no vídeo 1, tanto no exemplo 1 como aqui no exemplo 2, a discussão em torno da elaboração do algoritmo foi mais complexa do que o algoritmo em si. Nós batemos o olho nesses algoritmos e dizemos que algoritmos relativamente pequenos, algoritmos relativamente simples, porém, eles contêm a lógica do programa tratado. Isso é importante. Né? Isso é importante, eu não posso deixar a lógica do domínio do problema em aberto para ser tratado por um programador. Isso tem que fazer parte do projeto do software. E faz parte do projeto do software. Bom, então com isso nós concluímos esse segundo exemplo. No próximo exemplo, nós vamos montar o rank para a diagonal. Observem que o rank para a coluna, aqui nós fixamos o índice da linha no parâmetro e percorremos as colunas. O método correspondente ao informar coluna, né, a gente tem o informar linha e o informar coluna. Basicamente, vem uma coluna aqui como índice, a gente fixa a coluna e faz essa varredura variando o índice da linha. Não vale a pena absolutamente modelar, é alguma coisa por analogia com esse, é muito simples de implementar os dois. Agora, no caso da diagonal, é um pouco mais complexo, então o nosso próximo exemplo vai ser o informar diagonal. Temos o informar linha, sabemos a lógica do informar coluna, vamos produzir o informar diagonal, será nosso terceiro exemplo. Bom, então paramos esta aula, encerramos esta aula, ou esta parte da aula, por aqui.